Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe. O salmista, ele faz um convite universal. Vamos ver logo após a vinheta esse convite. Esse convite que o salmista fez é para todas as nações. Vamos ao tema de hoje, Salmo 100, celebração ao Senhor. O nosso texto base está no Salmo 100, que é o verso de 1 a 5, são 5 versículos. Este é um dos salmos mais conhecidos pelas pessoas, onde o salmista nos mostra muitos motivos para sermos gratos ao nosso Deus. Ele nos mostra nesse salmo que somos convidados a celebrar. É um salmo que nos traz muita alegria. Esse salmo é um salmo de ação de graças ao Todo-Poderoso, ao nosso Deus. É um convite para entrarmos na presença do Senhor e o adorar e o exaltar. Nós sabemos com certeza, a Bíblia não fala quem é o autor deste salmo, mas muitos estudiosos da Bíblia atribuem esse salmo ao rei Davi. Vamos ao versículo 1 do Salmo 100, verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrar é exaltar, louvar com alegria. Tem versão bíblica que fala clamai com júbilo, tem outra versão que fala gritai de alegria. O salmista, ele faz um convite universal, convidando toda a terra, quem? Todos os habitantes da terra. Todos os povos de todas as nações, o salmista convida a exaltarem ao Senhor. No Salmo 66, verso 1 e 4, o salmista fala, celebrai com júbilo a Deus, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos, todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Olha que lindo que o salmista está falando. Celebrem, regozijem-se no Senhor, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Todas as nações têm esse convite. Ainda no Salmo 95, verso 1, o salmista fala, vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Que tremendo esse convite! Nós temos esta liberdade de adentrarmos na presença do Senhor, de glorificarmos, de elogiarmos o Senhor. Nós podemos dizer ao nosso Deus, quão grandioso és tu. No verso 2, o salmista convida a servirem ao Senhor, o salmista convida a cultuarem ao Senhor em adoração. Salmo 100, verso 2, serve ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. O servo, ele sabe e reconhece a soberania do seu Senhor em sua vida. O servo, ele é submisso ao seu Senhor. Nós somos servos do Senhor, nós estamos sob a autoridade do Senhor, nós estamos servindo ao nosso Senhor, não de qualquer jeito, não pode servir ao Senhor de má vontade, servir ao Senhor com medo ou por obrigação. E o salmista mostra isso para nós, para o Senhor aceitar o serviço do seu servo, ele aceita aquele serviço que é feito com alegria. Sabe por quê? Porque é um privilégio para cada um, é um privilégio para nós podermos fazer algo em adoração, em gratidão, em reconhecimento ao Rei Todo-Poderoso, em reconhecimento ao soberano, ao Deus de toda a terra. Jesus fala sobre as pessoas que o servem. Vamos ver em João 12, verso 26. Quem me serve precisa seguir-me,
E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. É tão bom você poder saber que você é convidado para servir o Senhor, que você é convidado para se colocar na presença de Deus. E olha o que o nosso Jesus fala: quem serve a Ele precisa seguir Ele. Para seguir Ele, a Bíblia fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, entenda que o Todo-Poderoso, Ele vai te honrar. E quem serve, no caso do Salmo 100, verso 2, que nos mostra, tem que servir com alegria. Quem gosta de ser servido por alguém com uma cara brava, com uma cara de má vontade? Nós não gostamos. Você acha que Deus gosta? Com certeza Deus também não quer. Por isso que o salmista fala: servir ao Senhor com alegria. O Salmo 63, verso 4 e verso 5, o salmista fala: assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Como é gostoso você entender que você pode servir ao Senhor, mas servir com alegria. Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, sejam alegres no Senhor, sirvam ao Senhor com alegria. E ainda o verso 2 fala: entrai diante dele com canto. No Salmo 95, verso 2, o salmista fala assim: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Apresente-se diante de Deus com louvores. Tem pessoas que se apresentam diante de Deus só murmurando, só se queixando, só reclamando, só falando de tristeza, só vendo as coisas que são ruins e apresenta isso ao Senhor. Mas o salmista está te convidando para você entrar diante do Senhor com canto, com louvor, com adoração. No Salmo 42, verso 4, o salmista, possivelmente o rei Davi, fala assim: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Como é bom estarmos na presença do Senhor com alegria, com cânticos, com adoração, com louvor. Sabe quem fez isso? O rei Ezequias, segundo Crônicas 29, verso 30. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Yahvé, o Senhor, com as palavras e os salmos de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas frontes e o adoraram ao grande rei. Olha que privilégio! Já no versículo 3, o salmista nos mostra que nós devemos reconhecer quem é Deus, reconhecer que o Senhor, Ele é Deus, e nós devemos não somente reconhecer, mas devemos conhecer. E aí a gente lembra de Oséias, o profeta Oséias, que fala: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos no Salmo 100, verso 3, que diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. E a gente lembra do nosso pastor, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Nós devemos saber que o Senhor, somente o Senhor, Ele é o único Deus. Salmo 95, verso 3, o salmista fala: porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. O Senhor reina, Ele é poderoso. Paulo mostra a importância de sabermos quem é o Senhor. Também ele mostra como é importante servir ao Senhor. Gálatas capítulo 4, verso 8 e verso 9. No passado, quando não conhecieis a Deus,
éreis escravos daqueles que por natureza não são deuses. Aí a gente vê como é bom ser servo do Senhor, ser servo do autor da criação, ser servo do Todo-Poderoso, do Deus que é soberano. Mas o apóstolo João, ele nos mostra que nós precisamos saber quem é Deus e viver no Filho amado de Deus, que é o nosso Jesus Cristo. 1 João, capítulo 5, verso 20, que diz: da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus. Você é convidado para estar servindo o verdadeiro Deus, para estar celebrando ao verdadeiro Deus, para estar se apresentando com louvor ao verdadeiro Deus. É o Senhor, é Ele que nos formou. Ainda no Salmo 100, no verso 3, fala: não somos feitos por nós mesmos, não somos fruto do acaso, não. O Senhor é Ele que nos formou. Salmo 95, verso 6, o salmista fala: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Foi o Senhor que nos fez, foi o Senhor que nos formou, não somos fruto do acaso. Para você entender, você é convidado para adorar, para se prostrar, para se ajoelhar diante do Senhor que te criou, diante do verdadeiro Deus. Aí a gente entende o Salmo 100, a gente entende a alegria que nós temos em celebrar a este verdadeiro Deus, ao Todo-Poderoso. Ainda no Salmo 119, verso 73, o salmista fala: as tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Jó reconheceu que foi Deus que fez ele. Vamos conferir em Jó, capítulo 10, verso 8. De fato, foram as tuas mãos que me teceram e me deram forma. Foram as mãos maravilhosas do Senhor nos detalhes, em todos os detalhes. Nós sabemos, assim como diz o Salmo 100, no verso 3, nós somos do Senhor, nós somos o povo do Senhor, nós somos ovelhas do seu rebanho, nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Salmo 95, verso 7, que nos diz: porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz, porque a Bíblia fala que quem serve ao sumo pastor, que é Jesus Cristo, conhece a voz do pastor, assim como o pastor conhece a sua ovelha. E no Salmo 79, verso 13, o salmista ainda fala: então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, de geração em geração, para sempre te adoraremos e cantaremos os teus louvores. Olha a afirmação do salmista. Você pode se incluir, você pode falar para o Senhor: Senhor, eu te celebro, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, é para sempre que eu quero estar na tua presença. Já no versículo 4, o salmista, ele nos convida a estarmos na presença do Senhor com gratidão, mas com adoração também. Salmo 100, verso 4, entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Você consegue louvar ao Senhor? Você consegue bendizer o nome do Senhor? Você consegue elogiar ao Senhor, reconhecer que no nome do Senhor
Senhor há poder. No Salmo 95, verso 2, o salmista fala: apresentemo-nos diante dele com ações de graças. Vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Ainda, no Salmo 116, 17, o salmista fala: eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. Nós temos essa liberdade, nós temos esse livre acesso diante do Deus Todo-Poderoso. Para nós entrarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, foi necessário o nosso sumo pastor, o nosso amado Mestre Jesus, vir aqui, morrer na cruz do Calvário, verter o sangue precioso dele. E olha, eu sempre falo, eu sempre comento, ele ascendeu ao céu, ele está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, ele está sentado à direita de Deus, e é devido ao sacrifício de Jesus que nós temos esta ousadia, esse livre acesso, esta liberdade de estarmos na presença de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19, verso 20, sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele, olha que lindo, nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, o sacrifício de Jesus, que verteu o sangue dele aqui na cruz do Calvário. Ele nos deu esse acesso, ele nos dá o perdão dos nossos pecados. E Paulo fala em Efésios 3, verso 2, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Você tem acesso diante de Deus. Deus, ele ouve as tuas orações. Deus, ele responde as tuas orações. Como eu tenho entrado na presença do Senhor? Eu quero te deixar uma pergunta: como você tem entrado na presença de Deus? Como você tem estado na presença do Todo-Poderoso? Para um pouco e pensa como você tem se apresentado diante de Deus. No último verso, o verso 5, o salmista ele encerra esse salmo e ele mostra 3 motivos para nós celebrarmos ao Senhor. Vamos conferir o Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Oh, glória a Deus! Vamos ver a outra versão que diz assim: porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre, sua fidelidade acompanha todas as gerações. E é interessante nós entendermos que nós servimos um Deus que é bom. Aí eu te pergunto, o que é ser bom para você? Será que ser bom para você é ser alguém que deixa a outra pessoa fazer tudo o que ela quer? Isso não é ser bom. E o Senhor, ele é o nosso exemplo de justiça, ele é o nosso exemplo de bondade, ele é o nosso exemplo de misericórdia. O rei Davi, ele fala isso em 1 Crônicas 16, verso 34. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porquanto ele é bom, o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. No Salmo 34, verso 8, o salmista fala: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, o primeiro motivo para você celebrar ao Senhor é porque o Senhor é bom e Deus é muito bom, a ponto de mandar o Filho dele unigênito morrer por cada um de nós. Ainda,
O salmista mostra o segundo motivo, que é porque o Senhor é misericordioso, a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor é eterna. No Salmo 103, verso 17, o salmista ainda fala: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso, e a bondade dele, ou em outras versões fala a fidelidade dele, é de geração em geração. Oh, aleluia! Olha o que Moisés fala em Deuteronômio, no capítulo 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Louvado seja Deus! Eu vou concluir falando para você. No Salmo 100, você tem um convite. Esse convite é universal, para que você se coloque diante do Senhor com alegria, sirva Ele com alegria, sirva Ele com gratidão, louve ao Senhor, celebre ao Senhor. E nós vimos neste Salmo 100 vários motivos para celebrarmos ao nosso Senhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo a playlist dos estudos de Salmos que nós já temos feito. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus. Deus te abençoe.